Que segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Jeremias 15, versículo 16. Com essas palavras, que são lema deste 14º domingo após Pentecostes, 29 de agosto de 2021, saúdo todas as pessoas que assistem a esta gravação, especialmente os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria. As palavras que são lema deste domingo, como disse, vêm lá do livro de Jeremias, também foram proferidas pelo profeta Jeremias, que em meio a todo um capítulo onde ele faz ou é feita referência ao seu ministério, que não é um ministério de paz e de salvação, mas é um ministério que anuncia destruição, castigo, juízo de Deus sobre o seu povo, em meio a todo esse clima de, derrota, de fracasso, de juízo, de destruição. Agora brilha uma palavra de Jeremias que sempre de novo no seu livro se queixa do seu ministério, do seu chamado, do peso que está sobre os seus ombros. Aqui ele não faz isso, mas pelo contrário, ele afirma que as palavras de Deus serviram para ele de gozo e alegria, e ele as comeu como se fossem um alimento. Queremos, depois na sequência também, nos expor à palavra de Deus, que é alimento. Queremos estudá-la, assim como a palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Aqui também temos então a referência à palavra de Deus que alimenta a todos nós. Realizamos estes momentos de gravação, oração, louvor e reflexão em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Queridos irmãos, caras irmãs, o Evangelho indicado para este 14º domingo após Pentecostes se encontra no Evangelho segundo Marcos, no 7º capítulo, versículos 1 até 8, 14 e 15
e 21 até 23, portanto, 13 versículos que eu passo a ler. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e também camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas, dizendo: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E agora, do versículo 8, passamos ao 14. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. E ainda 21 a 23, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Até aqui a leitura do Evangelho. Queridos irmãos, caras irmãs, temos aqui diante de nós um texto relativamente extenso. A ordem de leituras bíblicas indicadas na nossa igreja para este domingo, ela fez uma seleção deste longo texto de 23 versículos e então a nossa leitura se restringiu a 13 versículos. Mesmo assim, a leitura ainda foi relativamente longa. Vou procurar, em compensação, ser breve. Diria eu que nós temos aqui essencialmente dois temas, dois assuntos. Os fariseus e os escribas, eles trazem a Jesus uma questão, a questão da tradição dos anciãos, que então é exemplificada na pergunta pelo lavar as mãos. E Jesus, ele num segundo momento, ele então desvia o foco dessa pergunta para uma outra questão, que é a questão do coração, do exterior e do interior. Os fariseus e alguns escribas, quer dizer, líderes religiosos do povo, vêm a Jesus e veem que os discípulos de Jesus comem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Nós que vivemos no ano de 2021, aprendemos todos com as nossas mães, pais e avós, que é importante a gente lavar regularmente as mãos, e especialmente antes das refeições. A maioria de nós, penso eu, lava as suas mãos para então estar devidamente higienizado para tomar a sua refeição. Um bom costume que, pelo visto, já era praticado pelos judeus no tempo de Jesus, se não por todos os judeus, pelo menos por uma elite religiosa. Naquela época, a justificativa ainda tinha um cunho religioso, mas eu não duvido que talvez também refletisse alguma forma de observação de que lavar as mãos com água, desde que seja água limpa, é algo que também é bom para a saúde. E aí talvez o conhecimento natural e a fé em Deus um pouco entram num diálogo. E agora então os
fariseus e escribas, constato que os discípulos, eles não lavam as mãos. Né? Talvez a fome era tanta que nem lembraram, ou não tinha água no lugar onde estavam, talvez tinham que ir buscar ainda, e o poço era longe, ou talvez simplesmente eles não eram religiosos praticantes, né? Então não tinham eles mesmos o costume de lavar as mãos, e assim, segundo o seu costume ou não costume, eles simplesmente passaram a se servir sem ter lavado as mãos. Por que os teus discípulos não guardam a tradição dos anciãos e não lavam as mãos antes da refeição? Os anciãos aqui não são apenas os idosos, as pessoas de mais idade, mas são os pais e avós, os antepassados na fé, que legaram então uma determinada tradição, né, um determinado ensino, e recomendaram que então a comunidade religiosa vivesse de uma determinada forma, né, que tivesse determinadas práticas consideradas adequadas ao povo de Deus. Tradição. Hoje em dia a tradição saiu um pouco de moda, né? A tradição ela tem assim um pouco cheiro de mofo, né? E o pessoal olha com uma certa desconfiança, né, para aquilo que tem talvez mais do que 15 ou 20 anos. Né? Já o celular, se ele tem mais do que 2 ou 3 anos, ele já é velho, e sendo velho, ele já é de qualidade no mínimo duvidosa. E, no entanto, nós bem sabemos que sem tradição nenhum de nós vive, né? E consciente ou inconscientemente, apesar de todos os pesares, apesar de a nossa modernidade estar bem focada para frente e pouco para trás, também nós, e eu digo felizmente, ainda vivemos de muitas tradições sem as quais, como eu disse, não é possível viver. E agora, os fariseus e os escribas questionam Jesus por que os seus discípulos não observam a tradição dos antepassados, não lavam as mãos antes de comer. E aí Jesus, ele dá essa resposta. Ele primeiro faz referência ao conflito entre os lábios e o coração, que eu quero comentar a seguir, e depois então ele fala dos preceitos dos homens que são colocados contra o mandamento de Deus. Quer dizer, Jesus coloca a tradição dos anciãos do lado das leis humanas, embora certamente já no Antigo Testamento existam referências a lavagens de objetos, né? Lavagens rituais, quer dizer, isso está na Escritura, e do outro lado está o mandamento de Deus. E quando eu digo, pois é que no Antigo Testamento, se me lembro bem, também já há orientações sobre a questão do lavar objetos e então praticar rituais de purificação. Nós percebemos aqui que quando Jesus fala do contraste entre tradição dos homens e mandamento de Deus, ele não está simplesmente contrastando a tradição com a Escritura, com a Bíblia. Nós protestantes, né, nós temos o lema sola Escritura. E esse lema ele foi gestado no contexto do conflito com a Igreja de Roma em torno da importância da tradição. Entre mentes, acho que também um protestante ele vai ter que admitir, também nós protestantes temos tradições, criamos tradições. Em 500 anos isso nem poderia ter sido diferente, e também nós reconhecemos que é impossível viver sem tradição. E, no entanto, pois existe esse slogan, esse lema dos protestantes, né, do sola Escritura, quer dizer, em última análise, a tradição é importante, mas ela deve permanecer subordinada ao julgamento, ao juízo da Escritura. Jesus aqui, eu diria, ele não contrasta automaticamente tradição com a Escritura, mas ele contrasta tradição com o mandamento de Deus. Ou seja,
há também coisas na Escritura Sagrada que não podem automaticamente ser identificadas com a vontade de Deus. Tá? Por exemplo, olho por olho, dente por dente, diz lá no Antigo Testamento. Jesus, porém, diz: eu, porém, vos digo, não vos vingueis. Ou Moisés autorizou que se dê carta de divórcio. Jesus, porém, proibiu a carta de divórcio e disse: olha, Moisés só permitiu isso para vocês por causa da dureza do coração de vocês. Então, eu diria, embora nós não possamos separar o conhecimento da vontade de Deus da Escritura Sagrada, nós, por outro lado, também não podemos simplesmente identificar uma coisa com a outra. Também a Escritura Sagrada, ela precisa sempre de novo de interpretação, precisa ser compreendida a partir do seu cerne, do seu centro. Jesus resumiu esse cerne, esse centro no duplo mandamento do amor. Nós, como cristãos, ou pelo menos como cristãos luteranos, interpretamos esse cerne como sendo o próprio Jesus Cristo. E ali, então, quando lemos a Escritura Sagrada, nós também não nivelamos todas as coisas, mas temos lá alguns critérios por meio dos quais, então, algumas questões elas se tornam mais relevantes e outras, de repente, menos relevantes, até o ponto de, eventualmente, nós termos que dizer, são tradições de homens, embora na Escritura, e não mandamento de Deus. Agora, meu segundo aspecto, convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me e entendei, nada há fora do homem que entrando nele eu possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Pois é, será que o que entra em nós não nos contamina? Eu diria que talvez não seja agora totalmente recomendável que a gente se exponha a qualquer tipo de influência. Eu penso que isso nós podemos e devemos até dizer assim, que há influências boas e influências menos boas. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos e devemos dizer, as influências, elas só são influências porque nós somos influenciáveis. Nós corremos o risco de sofrer más influências porque, pois é, lá dentro de nós há uma inclinação que está suscetível, acessível a influências que não são boas. E nesse sentido eu penso que nós podemos e devemos, evidentemente, concordar com Jesus que o que sai do homem é o que o contamina. Também isso, pois é, a modernidade, ela achou que era feio dizer que o ser humano é um pecador, né? Isso é quase uma forma de difamar o ser humano, né? O ser humano nasce bom, mas, pois é, a sociedade é que, pois é, ela entorta aquele toco que nasce reto. Jesus aqui entende que não é bem assim. Claro que as influências, elas são nem sempre positivas e talvez até com muito mais frequência do que nós gostaríamos, são negativas e, no entanto, segue sendo assim, que elas só podem nos influenciar porque nós somos influenciáveis. No caso, Jesus aqui está tendo em mente concretamente a questão da comida, tá? Comer agora com as mãos lavadas ou sem lavar, isso certamente por uma questão de saúde é muito importante, mas isso não vai chegar a nos trazer mais perto de Deus. Mas o que de fato é relevante é o que sai lá de dentro do coração. Se nós comemos com gratidão no coração, com louvor a Deus, ou com murmuração, com queixa e com outras coisas mais como as que são mencionadas aqui. Portanto, diria eu, quero resumir essa passagem aqui nesses dois aspectos. Uma vez no aspecto do contraste entre a tradição humana e a vontade de Deus. Vontade de Deus é essa que não pode ser separada da Escritura, ao mesmo tempo que não pode também ser simplesmente identificada com a Escritura. Então precisa ser sempre de novo
procurada em diálogo, em um ouvir sincero dessa Escritura, e por outro lado essa relação, né, entre o exterior e o interior, né? Podemos ser influenciados porque somos influenciáveis, e por isso é importante que o nosso coração seja firmado em Cristo, para não sermos influenciados pelo mal que nos cerca, mas para termos a boca cheia de louvor, de gratidão, e assim também os pensamentos e as ações refletindo a vontade e a graça de Deus na nossa vida. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Cantei no início as 2 primeiras estrofes do hino número 624, Que segurança sou de Jesus, e agora quero ainda cantar a terceira e última estrofe, Sempre vivendo em seu grande amor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças rendemos pela Tua Palavra, por essa Tua Palavra que também nos é anunciada por meio da Escritura Sagrada, a Bíblia, e nos convida a entrarmos em um diálogo com ela, não em obediência cega a leis, mas em um relacionamento de confiança contigo. E que assim também descobrindo em Jesus Cristo o coração da Escritura Sagrada, podemos ouvi-la, interpretá-la e distinguir dentro dela a lei do Evangelho, a exigência de Deus, da sua graça, do seu presente, da sua dádiva, da sua salvação. Permite, Senhor, que o nosso coração esteja cheio dessa Tua Palavra e assim cheio de gratidão, de louvor, de amor, de perdão, de paz, e que dessa maneira também aquilo que sai da nossa boca não nos contamine, mas sirva de bênção, de paz e para a edificação do nosso próximo. Assim pedimos e agradecemos e unimos todas as coisas na oração que Cristo nos ensinou quando disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.